Raiva, frustração e silêncio. Qual que é a ligação entre esses três com a nossa Torá Sagrada e também com alguns conselhos da Kabbalah que hoje você vai ouvir? Se você anotar e colocar em prática, eu garanto que a sua vida vai mudar drasticamente daqui para frente se você colocar em prática. A raiva, a frustração como consequência e o silêncio, talvez como antídoto. Esses três sentimentos / ações podem mudar a sua vida definindo da forma que você as controla. A raiva, sem dúvida, um dos maiores inimigos do ser humano. O Maimônides fala que no caminho do ouro, que é o caminho do meio, vale para tudo, menos para a raiva e para o orgulho. Orgulho no aspecto de soberba. Quando uma pessoa fica com raiva, ela nunca consegue retirar algo bom. O Psicologia dos Justos, que é um livro de mais ou menos 800 anos atrás, discorda um pouco. Ele fala que tem uma exceção. Como, por exemplo, Pinhas, filho de Elazar, neto de Aaron, quando foi para ele pegar uma lança e matar uma pessoa perversa, por exemplo, num momento de guerra, ali a raiva ela pode fazer bem. Mas tirando raríssimas exceções, a raiva é destruidora, como está escrito na nossa Guemará Torá oral já em português. Todo aquele que fica com raiva, todos os tipos de infernos, de males, vêm sobre ele. Como está escrito também na nossa Torá oral, aquele que fica com raiva é como se estivesse fazendo idolatria. Por que a raiva atrai todos os tipos de mal? Porque a raiva significa não estou confiando agora em Hashem. Não estou acreditando que isso vem de Hashem. Queria que fosse diferente porque acho que as coisas devem ser como eu quero. E isso é o contrário da criação e do motivo da criação. Logo, o mal completo, vácuo, a escuridão, começa a se aproximar. Por que a raiva se compara à idolatria? Porque quando eu fico com raiva de uma situação, é porque eu não reconheci Hashem na situação. É porque eu acreditei que talvez ela aconteceu ao acaso, ou apenas por uma falha minha, e não por uma autorização e até vontade divina. E aí eu caio no erro de esquecer da existência de Hashem. E quando eu esqueço de Hashem, eu nego a existência dele. Eu entro, de alguma forma, em idolatria. Ninguém está dizendo que a raiva é igual à idolatria. É como se eu estivesse fazendo, ele tem alguma partícula de comparação. A Torá quer nos ensinar que muitas e muitas vezes a frustração que eu tenho pelo meu silêncio pode me render muito mais benefícios do que a frustração que eu tenho depois de ter ficado enraivecido. O silêncio intencional, ele é uma dádiva. Não o silêncio da qual eu fiquei sem palavras, queria ter falado e não falei. Esse é um silêncio ruim. O silêncio intencional é aquele que na hora que uma discussão está esquentando, que eu já prevejo, já estou vendo que vai dar ruim, e eu consigo me silenciar por vontade própria, esse é o momento que eu devo sim me silenciar e falar coisas como, até aqui, eu não vou continuar discutindo com você. Ou se for uma coisa mais familiar, fala, olha, não vamos discutir por isso, tá tudo bem. Você pensa assim, eu penso assado, eu consigo te entender ao teu lado, e tá bom, a gente pensa diferente. Cada situação você vai reagir de um jeito. Às vezes você não vai responder nada. Às vezes uma pessoa na rua que está querendo brigar, e talvez qualquer coisa que você diga vai inflamar. E talvez o silêncio total, já desde o momento presente, já seja a solução. Na maioria das vezes, o silêncio substitui a raiva de modo perfeito. O único problema, e que você deve sempre tomar cuidado, é que esse silêncio precisa ser intencional. Se ele foi apenas uma consequência das suas travas, então ele precisa ser trabalhado. É melhor ficar frustrado pelo silêncio numa briga, do que por falar coisas que nunca mais vão voltar a ser do meu domínio. Porque como Hafetz Haim, o grande justo, nos ensina, aquele que faleceu em 33, e foi o único rabino da história da humanidade que escreveu de modo completo, pelo menos que nós sabemos, sobre maledicência, ele diz, é como um travesseiro de penas. Se você sobe ao alto de uma montanha, pega um travesseiro com penas de alguma ave, e rasga o travesseiro e vai ao vento, às 4 direções. Como é que depois você vai conseguir catar cada pena de volta?
O travesseiro é a sua boca. As penas são as suas palavras. Quando elas se esvaírem pelos 4 cantos do mundo, como é que você busca elas de volta? Até os chineses, no livro Arte da Guerra, que fala sobre temas nada a ver com espiritualidade, eles falam, toma cuidado. As palavras que estão na tua boca são o teu domínio. Quando saem da tua boca, você nunca mais vai ser dono delas. Baruch Hashem, nós não vivemos pelos livros da China, nem Arte da Guerra. Nós vivemos pela Torá, que nos diz que existe o antídoto também pós-ação, que é o arrependimento completo. Quando eu me arrependo de modo completo e verdadeiro e recebo sobre mim não mais fazê-lo, eu consigo consertar na essência, e aquela pena do travesseiro se desfaz, ela deixa de existir. Porque a partir do momento que você mexe em algo nesse mundo no espiritual, o físico apenas vai refletir. O físico reflete ao espiritual, muito mais do que o contrário, porque a fonte de tudo é o Rohani, é o espiritual, é a essência, é a luz que Hashem colocou desde a criação do mundo. E é por isso que hoje eu te digo, quando você consegue se trabalhar em cima do silêncio, como o Pirkei Avot traz em nome de um sábio, que diz, nunca encontrei maior sabedoria na minha vida que não o silêncio. Para isso estar na nossa Torá oral. É porque é uma das maiores conquistas da humanidade. E veja que uma das maiores conquistas não precisa sequer de uma palavra. Ela precisa apenas do silêncio. A arte do silêncio, ela é maravilhosa. Eu vou te dar um exemplo super simples. Como o silêncio te fortalece. Eu, alguns dias atrás dessa gravação, eu estava conversando com alguém para alugar uma casa para férias. E na hora, eu fui falar do preço do site, mas que daria para fazer diretamente com ele. Eu já conhecia ele. Falei, tanto? Pode ser tanto? E ele, de forma honesta, falou, não, eu ia fazer até um pouco mais barato. Em vez de você já sair falando, escute em silêncio. Muitas vezes o que a pessoa quer te reportar e quer te dizer vai te beneficiar mais do que as tuas palavras. E qual o problema? A pessoa dizer um preço mais alto e você aí sem falar talvez pode diminuir. E se não der, não deu. Usar o teu silêncio como estratégia é a maior sabedoria que você pode fazer. Normalmente numa mesa de reunião, a pessoa que fala pouco, de modo assertivo, sempre é o que vai trazer mais confiança e fidelidade. Sempre é o que vai atrair mais respeito. Porque o silêncio traz mistério, traz dúvida, e isso é bom. Mas quando você fala demais, todo mundo já te entendeu. Se tornou previsível demais. Se tornou fácil de te manipular. As pessoas sentem, entre aspas, aqui a palavra manipulação, que as pessoas agora te controlam porque você é o falastrão. E o falastrão é o bobão, é a pessoa que não se domina. E quem não se domina, como vai dominar uma situação ou as outras? Por isso, domine a arte do silêncio. E você vai aprender quantas coisas, em quantas esferas da vida, você vai começar a dominar. Isso vai te trazer sucesso, vai te trazer respeito, vai te trazer honra, vai te trazer paz. E não vai te trazer culpas. Porque quando você está em silêncio, na maioria das vezes, não sempre o silêncio é bom, mas na maioria das vezes, quando você está em silêncio, as pessoas não vão ter palavras para usar contra você, porque você naquele momento não disse nada, não tem como te culpar. Não é à toa que quando uma pessoa é presa, e digamos injustamente, a melhor coisa que ela pode fazer é se manter em silêncio. Quando ela começa a sair explicando alguma coisa, aquilo vai ser usado no tribunal, e aí o advogado vai dizer, olha, você nem fez aquilo direito, você nem entrou naquele, infringiu aquele crime. Mas pelo que você falou lá na hora para o policial, pareceu que você infringiu o crime. Agora como é que eu vou te proteger, o advogado diz? O silêncio. O silêncio é uma das maiores sabedorias. Para você se tornar realmente o forte e o corajoso como a Torá nos ensina. Vai, Torá, tudo de bom e até a próxima.